Se a gente pudesse ler a biografia de um planeta, qual seria a história mais incrível de todas? Bom, provavelmente seria a do nosso próprio lar. É uma jornada de 4,5 bilhões de anos, que vai de uma bola de fogo caótica a um verdadeiro oásis de vida. Vamos juntos desvendar os capítulos mais impressionantes da história da Terra. Olhando lá do espaço, não tem como confundir a Terra. É aquela esfera azul, pulsando com vida. Mas o que será que a torna tão diferente dos seus vizinhos rochosos ou dos gigantes gasosos? A resposta, na verdade, está em dois ingredientes que são raríssimos no universo: oceanos de água líquida e uma atmosfera que a gente consegue respirar. Uma combinação que, até onde sabemos, é única. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que os acidentes cósmicos e a química se juntaram para transformar uma rocha completamente estéril neste mundo super dinâmico? Para responder isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. A nossa história não começa com calmaria, muito pelo contrário, começa com fogo. Vamos então para o primeiro capítulo, o nascimento violento do nosso planeta, bem no meio do caos que era o jovem sistema solar. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente sobre a Terra é a idade dela, 4,5 bilhões de anos. É uma escala de tempo tão gigantesca que fica até difícil de imaginar, né? É tempo suficiente para continentes inteiros se moverem, montanhas nascerem e oceanos se formarem e desaparecerem várias vezes. Lá no início, a Terra nem existia. Tinha só um monte de poeira e rochas girando ao redor do Sol. Aos pouquinhos, a gravidade começou a funcionar como uma espécie de cola cósmica, juntando pedaços cada vez maiores. Esse processo, que a gente chama de acreção, foi como uma bola de neve que foi crescendo por milhões de anos, até virar o nosso planeta. Os primeiros bilhões de anos foram divididos em capítulos bem turbulentos. Primeiro, o Adeano, um verdadeiro inferno de rocha derretida e bombardeio de asteroides. Depois veio o Arqueano, quando a superfície finalmente começou a esfriar e a vida primitiva deu seus primeiros suspiros. E por fim, o Proterozoico, que foi marcado por uma revolução. O oxigênio inundou a atmosfera, mudando o destino do planeta para sempre. Um dos eventos mais dramáticos dessa infância da Terra foi uma colisão monumental. Um objeto do tamanho de Marte, que foi apelidado de Theia, bateu de frente com o nosso planeta. O impacto foi tão poderoso que arrancou um pedaço da Terra, jogando um monte de destroços para o espaço. Esses destroços se juntaram pela gravidade e formaram a nossa companheira constante, a Lua. Mas a história da Terra não é só sobre o que aconteceu aqui na superfície. Para entender por que a gente tem vulcões, terremotos e até mesmo continentes, a gente precisa olhar para dentro. Vamos descobrir a anatomia do nosso planeta e o incrível motor geológico que o mantém vivo. Por dentro, a Terra é toda dividida em camadas dinâmicas. Aqui na superfície onde a gente vive tem a crosta, que é essa casquinha fina e rochosa. Logo abaixo está o manto, um oceano de rocha superquente que se move bem devagar, empurrando os continentes como se fossem jangadas. E lá no coração do planeta, um núcleo de ferro superquente, com uma parte de fora líquida e um centro sólido. E a temperatura lá no centro da Terra é surreal, cerca de 5.700 graus Celsius. É quase tão quente quanto a superfície do Sol. E é esse calor intenso que sobrou lá da formação do planeta que alimenta o sistema todo. É o motor que move as placas tectônicas e gera algo que é vital para a nossa sobrevivência. Esse núcleo líquido que não para de se mexer gera uma coisa extraordinária, o chamado efeito dínamo. Ele transforma o nosso planeta num ímã gigante, criando um campo magnético que vai longe no espaço. É tipo um escudo de força invisível que nos protege do vento solar, que é letal. Sem ele, a atmosfera já teria sido varrida para o espaço, e a vida na superfície seria impossível. Bom, já vimos o motor interno do planeta. Agora, vamos voltar aqui para a superfície para entender os sistemas que dão suporte e tornam a vida possível. É uma dança complexa entre a água, o ar e a própria vida. A gente chama a Terra de planeta água, e com toda a razão. Mas olha só essa proporção. Quase toda a água do planeta é salgada. Toda a vida em terra firme, incluindo a nossa, depende daquela fatia minúscula de 2,5% de água doce. Isso faz dela talvez o recurso mais precioso que a gente tem. E acima de nós tem esse cobertor delicado de gases, a atmosfera. A maior parte dela é nitrogênio, mas a parte chave para nós está naqueles 21% de oxigênio. É uma mistura tão perfeita que nos protege da radiação do espaço, mantém o planeta aquecido e nos dá o ar que a gente respira a cada segundo.
E, finalmente, a biosfera, a grande teia que conecta toda a vida. Tudo começou com micróbios, há quase 4 bilhões de anos, e evoluiu para essa diversidade incrível que a gente vê hoje. A estimativa é que quase 9 milhões de espécies compartilhem este planeta, e cada uma tem um papel nessa tapeçaria viva e complexa. Por bilhões de anos, a Terra foi moldada por forças da natureza. Mas, num piscar de olhos geológico, uma nova força surgiu. Uma força capaz de alterar o planeta numa escala nunca antes vista. Nós entramos na Era Humana. Para a gente entender o nosso lugar no tempo, vamos imaginar a história da Terra como se fosse um relógio de 24 horas. Nesse relógio, toda a história da humanidade ocupa só os últimos segundos antes da meia-noite. Nós somos os mais recentes habitantes do planeta, mas o nosso impacto foi gigantesco. Nesse breve instante de tempo, nós remodelamos o planeta. A nossa população explodiu, alterando a química da atmosfera. Nós reconfiguramos paisagens inteiras e aceleramos a extinção de espécies a um ritmo que chega a rivalizar com as grandes catástrofes do passado. E isso tudo nos coloca numa encruzilhada. A história da Terra mostra pra gente que ela é um sistema incrivelmente resiliente, sabe? Capaz de se recuperar de impactos de asteroides e de eras glaciais. Mas os riscos que nós criamos agora são de uma natureza diferente. É um teste que o planeta nunca enfrentou antes. E assim a biografia do nosso planeta chega ao capítulo atual. Um capítulo que está sendo escrito neste exato momento. A Terra, como a gente viu, já provou a sua incrível resiliência ao longo de eras. A grande questão que fica em aberto é: será que a humanidade pode provar a sua sabedoria?